perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Oi. Boa noite, amada igreja. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? A minha oração nesta noite, amados, é que o Espírito Santo do Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, nos dá o entendimento, a compreensão da palavra do Senhor, para que todos sejam edificados com a palavra do Senhor. Amém? Desta forma eu convido a todos para fazermos a leitura da palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Vamos estar lendo todos os versículos de forma alternada. Eu vou começar lendo e a igreja dá continuidade à palavra do Senhor. Se tiver alguém do seu lado que está sem Bíblia, compartilhe a palavra do Senhor junto com seu irmão, com sua irmã, para todos nós
participarmos da palavra do Senhor. Eu creio que todos encontraram. Eu vou começar a leitura da palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. A alegria da tua salvação, sustenta com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases nos sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se ofereçam novilhos. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Neste momento, amados, vamos ter uma oração de gratidão e de confissão ao Senhor. Eu peço ao diácono Israel que eleve a Deus esta oração. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, nós reconhecemos, meu Pai amado, que só o Senhor é Deus. Não há outro semelhante a Ti, meu Pai amado, não há quem possa comparar-se ao Senhor. Tu és o Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, o qual todo joelho se dobre diante de Ti, meu Pai amado, e toda boca confesse que só Tu és Senhor, meu Pai. E nós humildemente chegamos ao Senhor para suplicar ao Senhor que o Senhor esteja nos perdoando pelos nossos pecados, Pai. Pois reconhecemos que somos miseráveis pecadores. Reconhecemos que se chegamos até aqui foi porque a Tua infinita e grandiosa misericórdia nos trouxe, nos sustentou, nos guiou, meu Pai amado, até aqui. Pois se dependêssemos de nós, estávamos ainda atolados, meu Pai amado, no lamaçal do pecado. Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti por essa misericórdia em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, pois sendo o Senhor esse Deus que Tu és, meu Pai amado, um Deus vivo, um Deus que nos ouve, um Deus que nos vê, ainda assim, meu Pai, Tu tiveste misericórdia de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos lhe suplicar, meu Pai, ser propício a nós, miseráveis pecadores. Amém e amém. Amém. Amados, ainda neste momento de contrição, vamos louvar o Senhor com o hino de número 74. Jesus,
Jesus, Senhor, me achego a ti. Tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui. Aceita um pecador, eu venho como estou. Se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou. Se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor. Ó, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou. Se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Partindo por esse momento de adoração, eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 20 ao 28. Os amados, acompanhem a leitura que eu vou estar lendo. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 20 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todo. Quanto a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Que Deus seja louvado com a palavra do Senhor para com nossas vidas. Ter feito Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, uma vez por toda. Não precisamos mais de homens para estar, amados, oferecendo sacrifício pelos nossos pecados, porque Cristo se entregou a si próprio, com a sua vida, para nos tirar do lamaçal do pecado e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Vamos ter uma oração de adoração neste momento. Eu convido o diácono Gilson, que leva a Deus esta oração de adoração ao nosso Deus.
Soberano Pai, nós nos apresentamos, meu Deus, na Tua presença, sabedores de quem somos, pecadores, miseráveis, mas com coração, meu Deus, gratos pelo que temos ouvido, pelo que temos visto na Tua palavra. Obrigado por Teu Santo Espírito. Através dele tivemos o entendimento da graça maravilhosa e salvífica do Senhor por Teu Filho. Obrigado, Senhor, pela obra feita em nosso favor quando ainda éramos pecadores, inimigos do Senhor. O Senhor nos viu e o Senhor nos resgatou e nos fez andar altaneiramente, meu Deus, através de Cristo Jesus. Amém. Obrigado porque nós não temos qualquer mérito que o Senhor possa ver em nós, a qual é somente por graça, meu Deus, que o Senhor nos alcançou. Ó Deus, obrigado porque o louvar o Teu nome, o estar na Tua presença, isso tudo é o cuidado do Senhor com nossas vidas. Obrigado por esse alimento que tanto necessitamos, o alimento espiritual para nossas vidas, que é em Tua palavra que encontramos. Obrigado, meu Deus, pela fé que o Senhor despertou em nós, porque tudo isso, a obra do Senhor foi completa. A obra do Senhor foi ininterrupta em nossas vidas, ao ponto de o Senhor ter nos chamado e ter nos dado a esperança da glorificação. E agora, meu Deus, precisamos, meu Deus, nos abster, nos separar desse mundo, pela santificação do Teu Santo Espírito imprimida em cada um de nós, meu Deus. Nós somos gratos, meu Pai, por tudo isso. Nós somos gratos pela obra que um dia o Senhor iniciou e certamente o Senhor completará na vida de cada um de nós. Amém, Jesus. Nós oramos, meu Deus, confiados nessas promessas e nessa esperança maravilhosa da vida em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Amados, fiquemos de pé e vamos louvar a Deus com 2 cânticos espirituais. Deus tão grande é o Teu amor, que libertou o pecador, sem merecer me alcançou. O Seu amor me salvou, eu sei, lá na cruz por amor me justificou.
exaltarei teu nome aqui. Eu não tenho nada além de ti, Senhor. Ó meu Senhor, eu te louvarei pra sempre, sim. Te exaltarei teu nome aqui. Eu não tenho nada além de ti, Senhor. Amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Amém. Com o meu coração eu creio, e com minha boca eu confesso: Tu és meu único Senhor e Salvador. Deixou seu trono, sua glória, por me amar, em homem se tornou. Morreu em meu lugar, mas com poder ressurgiu. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, que desceu dos céus à terra, na cruz se entregou. O Cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou, e não há outro. Com o meu coração eu creio, e com minha boca eu confesso: Tu és meu único Senhor e Salvador. Aleluia. Deixou seu trono, sua glória, por me amar, em homem se tornou. Morreu em meu lugar, mas com poder ressurgiu. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, que desceu dos céus à terra, na cruz se entregou. O Cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou, e não há outro nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, com poder e autoridade, pra sempre reinará. Assentado sobre
Amém. Amados, agora vamos passar para o momento de dedicação, a entrega dos dízimos e as ofertas. Eu vou estar fazendo uma leitura no livro de Salmos, capítulo 67, onde diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 306. E enquanto a igreja está louvando, tem a oportunidade de entregar na casa do Senhor seus dízimos e suas ofertas. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, já Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui nosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, as suas prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto, perdão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Amém. Amados, vamos ter uma oração de consagração aos dízimos e às ofertas que aqui foram entregues na casa do Senhor. E eu peço ao diácono Manuel Sanches que eleve a Deus esta oração de consagração. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, querido e amado, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor nos dá a cada um que aqui está, de podermos, Senhor Deus, dar ao Senhor um culto que é devido, Senhor Deus, ó Pai, um culto que o Senhor mesmo, Senhor Deus, está preparando para a sua glória e para o seu louvor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos abençoar, esse Deus, ó Pai, ao ponto, Senhor Deus, de nós nos desprender de nós mesmos, de tudo aquilo, Senhor Deus, que está fora, Senhor Deus, ó Pai, de nós, que possamos aqui estar agora com a mente, Senhor Deus, voltado somente ao Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, que a nossa atenção, de fato, seja para o Senhor, e que a Tua palavra, Deus, nessa noite, possa falar, Senhor Deus, ricamente em nosso coração. Fala, Senhor Deus, ó Pai. Use, Senhor Deus, o Teu servo, Senhor Deus, que vai estar à frente, Senhor Deus, ó Pai querido, e sendo usado por Ti. E que nós possamos receber essa porção do Senhor nesta noite. E que nós, Senhor Deus, possamos sair daqui diferente como nós entramos. Que o Senhor venha nos abençoar a cada um que aqui está nessa noite. Que não seja uma noite, Senhor Deus, ó Pai, por acaso.
que de fato, Senhor Deus, ó Pai querido, que possamos estarmos aqui preparados para receber do Senhor a mensagem e a palavra. Obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor Deus, por cada vida que aqui o Senhor trouxe. Que o Senhor mesmo, Senhor Deus, ó Pai querido, possa fazer, Senhor Deus, resplandecer o Teu querer sobre nossas vidas. E nessa oportunidade te agradecemos pelos nossos irmãos que têm sido fiel ao Senhor, para que não falte, Senhor Deus, o dízimo e as ofertas na casa do Senhor, para que venha manter, Senhor Deus, ó Pai querido, o sustento, para que venha manter e honrar com os seus compromissos. Muito obrigado, Deus, que o Senhor também possa estar abençoando ricamente todos aqueles, ó Deus, que vão estar administrando estes valores, que o Senhor possa estar dando sabedoria do Senhor, para que possa, Senhor Deus, ser bem empregado todos esses valores, para que, Senhor Deus, ó Pai, a obra do Senhor possa crescer, Senhor Deus, ó Pai querido. Louvado seja o Teu nome por esta hora, bendito seja, Senhor Deus, o Teu santo nome. Nós Te louvamos nesta hora e somos gratos para cá todo sempre. Nós fazemos essa oração, Senhor Deus, confiadamente, somente em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amados, agora vamos fazer confessamos nossa fé no Catecismo Maior de Westminster. Eu faço a pergunta e a igreja responde. Pergunta de número 27. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos por natureza filhos da ira, escravos de Satanás, justamente expostos a todas as aflições neste mundo infinito. Amém. Amados, agora vamos para o momento da edificação, com a pregação da palavra do Senhor. Eu peço aos amados, aqueles que estão com celular, que coloquem no seu modo silencioso, para que nem atrapalhe a você, nem a quem está do seu lado, certo? Vamos ter reverência no culto da casa do Senhor, vamos prestar atenção, não vamos estar conversando dentro da casa do Senhor, tá? Vamos estar com reverência e ordem. É assim que diz a palavra do Senhor para cultuarmos a Ele. Temos que ter reverência e ordem no culto. E o celular atrapalha, irmão, a pregação, tira a sua atenção. Então eu peço aos amados que dê atenção na palavra do Senhor para ser edificado. Tá? A palavra está com o reverendo Irã. Graça e paz, irmãos. Amém. Os convido a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, farei a leitura do verso de número 13. Diz a palavra do Senhor: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente, como cantamos, oramos e rogamos a graça de Deus até aqui. Amados irmãos, só é feliz quem tem a sua mente cativa à palavra de Deus. É sobre esta verdade que eu quero caminhar com os irmãos, meditando na palavra do Senhor nesta noite. Só é feliz aquele que tem a sua mente cativa à palavra do nosso Senhor Deus. Somente este. Até se busca de uma ou de outra forma ser feliz. E o homem até que tenta, de muitas maneiras. Mas o fato de haver na vida dele crises, problemas, dificuldades, turbulências, tormentos, coisas que ele quer esconder, coisas que ele não quer reconhecer, seja o que for, qualquer tipo de crise, de problema na vida dele, demonstra que há uma deficiência em sua vida.
E esta deficiência, como veremos aqui, é justamente a ausência do domínio da palavra de Deus, da mente de todo o nosso ser cativo à palavra de Deus. A palavra de Deus é para o servo de Deus a vida. E não há uma parte na natureza, não há uma parte na vida do homem que a Bíblia não tenha a sua palavra sobre isso. Todas as áreas do homem, tudo que diz respeito ao homem, o homem de forma integral, ele é orientado pela palavra de Deus, querendo ou não. Então, como disse, só é feliz aquele que tem a sua vida, de fato, toda a sua mente, todo o seu ser, cativo às Escrituras Sagradas. Esta também é a verdade do Salmo de número 1. Salmo de número 1, onde diz que o homem é bem-aventurado porque tem o privilégio de meditar na palavra de Deus dia e noite. A palavra de Deus é, de fato, irmãos, o único modo de viver sabiamente, de forma santa, proveitosa e de forma, de fato, sábia. Os profetas e todos os apóstolos falaram de maneira inspirada. É uma loucura entender que as Escrituras é produto da igreja. Não é. Seria o mesmo que dizer que o filho um dia entendeu que seria bom ser filho e trouxe à existência seus pais. Isso também é uma loucura. A Bíblia é a palavra de Deus, independe da igreja. De maneira alguma, a igreja trouxe à existência a palavra, mas Deus usou homens, profetas e apóstolos para então redigir a sua palavra. Sua palavra que foi inspirada com o objetivo único de nos revelar a Deus, de fazer com que Deus fosse revelado, Ele que existe, e também revelar a sua vontade para nós. Então nós estamos tratando aqui da vontade de Deus para nós. É o querer de Deus para a vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, do 14 ao 17, sobre as Escrituras Sagradas como inspirada e como útil para o nosso ensino, para a correção, para a repreensão, para a nossa educação na justiça. O apóstolo Pedro também fala na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 21, a respeito das Escrituras Sagradas, que ela não vem de particular elucidação, de maneira alguma. Ela é inspirada, ela vem do próprio Deus. Cristo fala dela também, e ela, sempre que há uma referência às Escrituras Sagradas, é uma referência sobre a verdade. A Bíblia é a verdade, e somente a verdade. É realmente Deus falando do céu para nós. Quando os apóstolos falaram, os profetas falaram, quem falava de fato era o próprio Deus por meio deles. Da mesma forma os apóstolos, e hoje entendemos também que quando o ministro prega a palavra de Deus, fielmente prega a palavra de Deus, conferida com o que realmente está escrito, ele fala voz de Deus, é voz de Deus. Então, queridos, sabendo disso, pensemos um pouco e rapidamente sobre o caráter daquele que despreza a palavra e também o caráter, a personalidade daquele que se dedica à palavra de Deus, que ama, que tem reverência à palavra de Deus. Sobre o que despreza a palavra de Deus, ele é marcado por ruínas. Aquele, diz o verso de número 13, aquele que despreza a palavra de Deus. Quem é este? Ele é aquele indivíduo que não tem consideração pelo que sai dos lábios de Deus, pelo que Deus falou. Ele despreza. Certamente ele será destruído, é o que o texto também diz. Aquele que despreza a palavra, a ela se apenhora. Aquele que despreza a palavra, a ela fica devendo no grau de seu desprezo à palavra. De forma que, assim como o indivíduo despreza, seja quem for, crente ou não, o grau dele de desprezar a palavra de Deus é como também a palavra irá cobrar dele. Por isso, aquele que despreza a palavra certamente fica apenhorado, vai ficar devendo e deve muito à palavra do Senhor. Por isso, uma dívida tão grande
que é dita aqui como a recompensa para ele é a destruição, porque ele despreza o único caminho que pode curar a sua vida, o único caminho que pode curar a sua alma. Aquele que prefere, na verdade, o modo mundano de viver, aquele que prefere as paixões do mundo, o modelo do mundo de viver, antes ou em lugar do modo bíblico de viver, este realmente vai ser destruído. Pois ele prefere o mundo, ele prefere as paixões da carne, ele prefere satisfazer a si do que obedecer a Deus, do que agradar a Deus. Ele prefere o mundo do que o conforto ou os confortos divinos de Deus. Ele prefere desprezar a palavra. O resultado sobre ele será a destruição. Também, queridos, pensemos rapidamente sobre o caráter daquele que teme a palavra, que ama de fato a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que ele é feliz. O Salmo de número 1, como me referi lá no início, diz isto. É feliz, é bem-aventurado aquele que medita na palavra, que obedece à palavra, que sobre a palavra coloca a sua mente e cativa toda a sua mente à palavra do Senhor. Então, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Aquele que teme o mandamento é um indivíduo que admira a Deus, que admira o que sai da boca de Deus. É aquele que admira a voz de Deus, é o que presta-lhe reverência, é o que tem respeito, é aquele que se submete à autoridade divina. Seja o que a Bíblia falar, seja qual for a ordem, seja qual for o grau de dificuldade para que eu venha cumprir, eu tenho que me submeter porque há uma reverência a esta palavra. E diz o texto bíblico, a palavra de Deus, que é feliz, é extremamente feliz aquele que tem reverência à palavra do Senhor. O verso de número 13 diz que o que despreza a palavra se apenhora a ela, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ou seja, aquele que teme a palavra do Senhor será recompensado, terá grande galardão, à medida do seu comprometimento com ela, a dedicação dele para com a palavra, a reverência que ele tem à palavra de Deus, à voz de Deus, assim também ele vai ser tratado. Ele receberá uma recompensa de Deus, porque há uma grande reverência a respeito da palavra de Deus. Este homem se submete, e nós estamos falando de apenas o homem estar na vontade de Deus, de buscar agradar a Deus, de buscar não ir contra a vontade de Deus, porque se ele for, ele receberá todas as maldições anexas ao mandamento, à ordem de Deus de não descumprir, de não desobedecer, de não se valer do seu próprio entendimento, de suas ideias, daquilo que ele acha bom e de como ele acha que é bom viver. Aquele que teme o mandamento é feliz, e ele não só escapará da destruição que cabe àquele que despreza a palavra, mas ele também será recompensado com o próprio poder divino sobre a vida dele. Ele não só é destruído, ele não só escapa de ser destruído como o outro é. Basta você também conferir com o Salmo de número 1, pois em um momento ele mostra os servos de Deus como árvores plantadas, vivas, fortes, dando seu fruto, prontas para dar fruto, dando frutos, simbolizando ali o indivíduo, o crente, o servo de Deus, com um fato comprovado, compromisso com Deus. E o outro, no outro momento, é aquele indivíduo que vai perecer, que não permanece, que vai ser destruído, que vai perecer e não vai continuar na congregação dos justos. Então, queridos, entendamos o seguinte, olhando para o texto e para o que nós acabamos de falar até aqui. Entenda o seguinte, que a falta de reverência à palavra de Deus, a falta de zelo para com a palavra, a falta de submissão à palavra de Deus, é a causa de todas as desordens, tanto na alma como na conduta, tanto na igreja como no mundo. Despreze a palavra,
e sua vida se enche de desordens. É feliz aquele que teme a Deus, é feliz aquele que cativa a sua mente à palavra de Deus, que tem toda a sua mente, todo o seu ser cativo à palavra. O apóstolo Paulo, falando também lá em 2 Timóteo, lembra disso, capítulo 3. Ele fala da inspiração que é a palavra de Deus. E que ela é útil para corrigir, para ensinar, para repreender, para educar na justiça. Logo, o desprezo da palavra de Deus tornará um indivíduo sem instrução de Deus, repreensível, um indivíduo ímpio, desobediente, um indivíduo que abomina a palavra de Deus, como o texto que nós acabamos de ler, despreza a palavra de Deus. Queridos, não duvide disso. Não duvide. Toda desordem na vida, na alma, na nossa alma, toda desordem no nosso íntimo, toda desordem na nossa mente, tanto na conduta, igreja e mundo, tem uma causa: é desprezo à palavra. A palavra de Deus, ela nos orienta sobre tudo. Como eu devo ser como pastor, como eu devo ser como pai, como eu devo ser como marido, como eu devo ser como irmão. A palavra de Deus me diz como a irmã deve ser como mãe, como esposa, como filha. A palavra de Deus diz como o homem tem que ser como patrão, como empregado. A palavra de Deus nos orienta sobre tudo nesta vida. Tudo. Quando então algo sai errado na nossa vida, sai porque houve um afastamento da vontade de Deus sobre aquilo na nossa existência, na nossa vida. Então, queridos, todos os pecados começam com um afastar-se da palavra de Deus. Todos eles. Nenhum é diferente. Então, se há algo a se resolver na minha vida, se há algo para ser resolvido na sua vida, se a sua vida tem problemas, há crise, há dificuldades, há algo que não te deixa dormir, há algo que te perturba, você vive bem, vive feliz, boa parte do dia, mas quando foca a tua mente, teu olhar sobre algo, e este algo perturba a tua alma, traz crises, traz pranto, traz choro, traz ira, traz raiva, traz rancor, traz maledicência, traz pecados, é porque isso precisa da palavra de Deus. Esta situação, esta área, este problema precisa ser regulado pela Bíblia. Deve haver uma submissão à Bíblia. Se não for assim, continuará desordem, continuará problema até o último dia de sua vida. E isso não é bom. Não é bom pagar para ver, não é bom continuar assim, porque o pecado é sempre de morro abaixo. O pecado é sempre piorando e nunca facilitando. Por isso, o servo de Deus Salomão, falando em Provérbios 13, diz: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Aquele que despreza a palavra por sua conduta, pecando, rejeitando, desprezando assim, ele vai ficar devendo a palavra. Porque a palavra de Deus diz: não faça tal coisa, faça tal coisa. Seja deste jeito, não seja assim. Caminhe desta maneira, você é luz, você é sal, você ilumina o mundo, você dá sabor ao mundo. Se a minha conduta é diferente, desprezando a palavra de Deus, eu estou. E se for assim, serei cobrado por isso. Haverá uma cobrança sobre você. Deveria ser luz, e você não foi luz. Ao invés de luz, trevas. Deveria dar sabor, e você não deu sabor. Ao invés de sabor, você trouxe fel, amargor, você trouxe males. A palavra de Deus é a nossa vida. É isso que nós estamos vendo aqui também. E há outros textos, como o Salmo de número 17, Provérbios de número 4. Fazendo a leitura do Salmo de número 17 e Provérbios de número 4, fica claro que a palavra de Deus é segurança para o seu povo. É claro, se ela é recompensa, se eu obedecendo a palavra, se eu amando a palavra, haverá recompensas para mim, é claro que ela é a minha segurança, é a nossa segurança. E não há algo mais seguro do que ela. Não há. Então, irmãos,
lembremos que a nossa postura não deve ser como a de muitos, que desprezam a palavra. E, aliás, em todas as épocas há gente que desprezaram a palavra. Em todas as épocas. Nas épocas lá atrás, bem antigo, quando Deus estava falando e ainda nem o texto tinha ido para o papel, quando os apóstolos falaram e já indo em outro momento sendo escritos, sempre houve gente desprezando a palavra, inclusive dentro da igreja. E este é o mal daquele que despreza. Será cobrado à medida do seu desprezo. E ouso dizer que será muito pior do que daquilo que ele faz e a altura do que ele faz. A cobrança será muito pior. Porque junta-se ao meu erro o pecado de Adão, o meu representante federal, que por conta da minha conduta faz com que ele continue me representando, e não Cristo me representando. Então, claramente vai ficar muito mais difícil, muito mais pesado para nós. Não podemos imitar isso. Mesmo que vejamos isso todos os dias, os homens preferindo suas paixões, os homens preferindo seu orgulho, os homens desprezando a orientação simples, clara da palavra de Deus, não sigamos este exemplo. Não deixemos que a conduta maligna, a conduta dos ímpios, dite a nossa conduta. Eles irão perecer. É o que o texto diz. Provérbios de número 13, ele diz que aquele que despreza a palavra de Deus, esta alma será destruída. Ela será destruída. Ela não vai permanecer. Basta você conferir com os demais textos e Salmo de número 1. Não vai permanecer. Não é boa coisa para nós imitarmos o mal ou praticarmos ele, de maneira alguma. Queridos, então o texto nos chama a reverenciar aquilo que sai dos lábios de Deus. É interessante como muitas vezes nós admiramos palavras dos homens. A ela agregamos bom testemunho. A elas agregamos a nossa vida. Muitos fazem isso. Dedicam toda a sua vida à palavra de homens. A palavra que deve ser reverenciada, respeitada, amada, admirada, todo tempo, sempre é a Bíblia. E isso é necessário porque, sendo como é palavra de Deus, a Bíblia como é palavra de Deus, ela é a verdade inerrante e fiel. Todas as outras falham e já falharam. Todas elas. Quem não falha é a Bíblia. Por isso nós devemos reverenciar, por isso nós devemos honrar, por isso devemos amá-la, como vemos o texto aqui. Não desprezando, mas temendo, amando, reverenciando, dando a ela todo o zelo, porque ela é inerrante, ela é autoritativa, ela é suficiente, ela é inspirada, ela é a normativa para as nossas vidas. E lembre-se, nós estamos falando e dando um outro entendimento, na verdade, apenas falando de outra maneira aquilo que Paulo fala no capítulo 3, lá de 2 Timóteo. Que a causa da desordem na nossa vida não é outra, senão o afastar-se da palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus ela é o que é, como diz o apóstolo Pedro, palavra inspirada, útil para nossa correção, repreensão, instrução, ensino, educação e tudo mais, se isso não está acontecendo na minha vida, é porque eu me afastei dela. Mas há solução para isso. Basta voltar para ela. Queridos, Cristo ensinou que as Escrituras Sagradas não podem falhar. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 35. As Escrituras, a palavra de Deus, não falham. E elas não falham porque são, como disse, verdades. Só existe isso. Verdade e mentira. E o bom e o mal depende da verdade ou da mentira, né? Se você está na verdade, o bem está ali. E se você caminha no mal, você vai ter também o mal
sobre a sua vida. Se você caminha no erro, o resultado é o mal. Os apóstolos também falaram, os profetas, como disse também lá, testemunharam de que a Bíblia é palavra verdadeira. É a palavra que sai da boca de Deus. É o próprio Deus falando. E ela é o que capacita o homem. Ela é o que capacita a mulher. Ela é o que capacita o jovem. A Bíblia é o que capacita a criança. O mais experiente entre nós, aquele que tem mais experiência, né, de vida, de mais dias vividos. A Bíblia é o que capacita o homem a toda boa obra, a caminhar na vontade do Senhor. E é uma obra realizada pelo Espírito, testificando conosco que o que nós lemos, o que ouvimos, é o próprio Deus falando. E não falhando, mas falando. A Bíblia não falha. O mundo falha. Você falha. Eu falho. Todos nós falhamos. Não há um aqui que não falhe. Quem não falha é a palavra. E toda vez que falhamos é porque a risca, a palavra de Deus não foi seguida. Devemos entender por que ela não foi seguida. Foi uma queda? Foi algo proposital? Foi uma precipitação nossa? Foi algo que não foi planejado, mas apenas aconteceu por conta de uma pouca maturidade espiritual? Deus olha e Deus julga. Nós também devemos analisar a nossa vida, para saber por quê, qual é a razão de uma desordem. Por que a coisa vai mal? Certamente é por conta de uma falha, é por conta de um afastamento da palavra do Senhor, porque ela não falha. Não falha. A palavra de Deus também diz sobre ela mesma, sobre o que sai da boca de Deus, que a palavra é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor é toda majestade. E a voz do Senhor tem o mesmo peso dele, da mesma autoridade dele. Para Deus, falar e fazer é a mesma coisa. Diz Provérbios capítulo 19, ensina isso também em Eclesiastes capítulo 8, verso de número 4, e outros textos também. Jeremias capítulo 3, também fala, estes textos falam da palavra de Deus como é, majestosa, cheia de poder, também cheia de graça e misericórdia. Quem crê na palavra de Deus tem uma atitude de adoração. Ou crer na palavra de Deus é um ato de adorar. Adora a Deus, teme a Deus, reverencia a Deus. Quem obedece à palavra, quem se submete à palavra. Contrário também é verdadeiro, como já vimos. Não adora a Deus, despreza a Deus. Aquele que tem uma conduta de ir contra o que a Bíblia ensina. Não obedece à palavra, vai por conta própria. Caminha pelo que dá na sua mente. Amados irmãos, somente a palavra de Deus é esta autoridade suprema sobre nós. A palavra de Deus tem este poder de autoridade, de normatizar. Nós podemos viver, então, sob o cuidado dela, de forma sábia, santa e justa. Não se vive assim por desprezo a ela. Mas em obediência à palavra, em obediência, em submissão a esta autoridade, viveremos bem. Não duvide disso. Viveremos bem. Independe do contexto, independe do problema, independe da situação. Podemos estar andando pelo vale de sombra de morte. Pode o mundo estar nos atacando. O mundo pode ser uma turbulência só. Pode ser um tumulto só. Muitos querendo nos matar, nos destruir. Todos nos perseguindo e querendo acabar com a nossa existência. Mas mesmo assim, se nossa mente estiver cativa à palavra, se nosso ser completamente, integralmente estiver submisso à autoridade de Deus, à voz de Deus, não devemos temer nada, porque estamos bem. Porque estamos de forma boa e agradável. Estamos seguros. A palavra de Deus é a nossa segurança. A palavra de Deus é a nossa fortaleza. Ainda que estejamos indo para a forca.
ainda que sendo queimados como servos de Deus foram para a fogueira, e mesmo na fogueira cantando, louvando, adorando a Deus. Muitos morreram por seguir a palavra. Muitos. Não há esse problema aqui, tão grave assim. Mas há outros problemas tão, comparativamente fracos, insignificantes, que têm um peso de autoridade tão grande para levar os homens a rejeitar a palavra, por seguir ideias, por seguir opiniões, por ter medo da oposição do mundo, por ter medo de alguma coisa, despreza a palavra. Torno a dizer, só vive bem, ainda que esteja indo para a morte. Só vive feliz, ainda que seja bastante perseguido, aquele que está com todo o seu ser cativo à palavra de Deus. Eu posso ter tudo nesta vida, você pode ter tudo. Você pode ser multimilionário, você pode ter muita saúde, você pode ser aquele indivíduo do Salmo 73, lá, Asaf olhando ele, poxa, que indivíduo feliz, mas há o fim dele. O fim dele é destruição, porque ele não se submete à palavra, porque a palavra de Deus, a voz que sai da boca de Deus, não é amada por ele, não é temida por ele. A consequência sobre todos os homens é a mesma. Todos aqueles que desprezam a palavra serão destruídos. E não importa o tamanho da sua ofensa ou desprezo contra a palavra, ele será destruído. E queridos, a obra do diabo é justamente esta. A obra do diabo consiste em dar aos homens uma opinião pobre sobre a palavra de Deus. A obra do maligno consiste em dizer que você deve desprezar as Escrituras, que é melhor você ir pela sua mente, pela sua experiência, pelo seu aprendizado, pela sua postura, pela sua conduta, pelos anos que você tem de conhecer a própria Bíblia, pelo tempo que faz que você está na igreja, pela sua própria ideia. Esta é uma habilidade extremamente sutil e capaz do maligno de fazer com que venhamos desprezar a palavra. Mas já vimos em Provérbios de número 13 que quem despreza a palavra vai ficar devendo para ela. E o Salmo de número 1 lembra e confirma isto. Será destruído. Não vai permanecer na congregação dos justos aquele que não teme a Deus, aquele que despreza a palavra de Deus. Veja se o maligno não tem de alguma forma conseguido algo assim sobre a sua vida. Se de alguma maneira ele não tem feito você pensar que a sua mente, a sua ideia, a sua habilidade, suas conquistas, você mesmo não é mais capaz do que o próprio ensino e instrução das Escrituras. É claro que isso não vem tão aberto, não vem tão claro assim, vem sutil. Como isso se configura? Com pecados cometidos no dia a dia. Pecados cometidos durante o dia a dia mostram que eu entendo que é melhor viver do jeito que eu acho, do jeito que dá na minha telha, do jeito que a minha carne pede, do jeito que a minha carne prefere, do que se submeter às Escrituras Sagradas. É preferível continuar com a mente atormentada diante de alguns problemas do que acalmar todo o espírito se dedicando, se voltando a Deus. Nós devemos fazer como o salmista também nos ensina, confiar a Deus os nossos cuidados. Se não me engano, Salmo 55. Confia a Deus seus cuidados. Que não seja assim, não é? A obra do maligno e o maligno encorajando os homens a dependerem de si, a dependerem de sua mente, a dependerem de seu coração. Não seja isso conosco. Estamos vendo, irmãos, que quem atende a esse dispositivo maligno será destruído. Quem atende a esse dispositivo maligno, do maligno e colocando para o homem, para o servo de Deus, um desprezo para com a palavra, quem atende a esse dispositivo maligno é tido na Bíblia como um tolo, como um louco, como alguém que, diz o Salmo 1, é como palha que o vento dispersa, palha que vai perecer, palha que está sendo lançada para as chamas do inferno.
A Bíblia diz que quem atende a esse dispositivo do maligno, de desprezo à palavra de Deus, de condução da própria vida sobre a ótica humana, não é Deus que comanda a minha vida, não é Deus que dita, não é a palavra de Deus que dita todo o meu ser, não é a ela que eu cativo a minha mente, não é a Bíblia que eu cativo todo o meu ser. Esse é um dispositivo maligno. Vai levando o homem a pensar que a sua mente, seu coração, pode guiá-lo melhor do que a Bíblia. E por isso ele está pecando. Por isso ele continua desprezando a palavra. A esse, o que terá de recompensa é como uma palha indo para as chamas. Terrivelmente, as pessoas estão assim, determinadas a guiar suas vidas apenas pelas circunstâncias e oportunidades da vida. Dia a dia a Bíblia sendo pregada. Todos os dias a Bíblia sendo anunciada. Em um e outro momento de uma forma maravilhosa, grandiosa, mas o ouvido sendo cada vez mais preenchidos pelas circunstâncias, pelas oportunidades da vida, pelas palavras do mundo, pelas agregações do mundo na palavra. Isso não é bom. Lembre-se que o único meio, o único caminho seguro de viver é seguindo a palavra, é submisso à palavra. Este é o único caminho seguro, é o único modo feliz de viver. É quando nós nos submetemos a seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, é pura, é fiel. E somente ela é suficiente para nos guiar para o bem. Somente ela é suficiente para nos guiar para as coisas espirituais. E são as coisas espirituais as mais importantes para nós, e não as coisas materiais. A salvação, a vida eterna, dependem da Bíblia. Dependem da palavra de Deus em nossas vidas. Depende de termos toda a nossa vida cativa à palavra. Eu sei que não é fácil cativar todo o nosso ser às Escrituras Sagradas. É uma luta contínua. Mas foi justamente isso que Cristo veio fazer por nós. Cumprir e nos chamar à obediência a ela sempre. Lembrando que, se em algum momento cair, rapidamente correr a Ele com um coração contrito e arrependido e suplicar-lhe perdão. Amados, você não pode, né? Amado, você não pode ser guiado por si mesmo. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Isso sempre acaba mal. Somente pelas Escrituras é o que a Bíblia diz. Somente por ela. Até há uma palavra aqui já lida, não é? Nós sempre falamos da finalidade do homem nos padrões de fé. Nós também falamos das Escrituras Sagradas, do que elas são para nós, e isso já foi referido aqui fazendo a leitura do Catecismo. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta, não há outra. E quando vamos mal porque nos afastamos dela. De maneira que toda desordem tem uma causa. A desordem da nossa vida, seja no coração, seja no íntimo, seja na mente, seja na nossa alma, seja na conduta, seja na igreja, no mundo, a causa é o afastar-se da palavra. Então não há uma outra forma de caminhar a nossa vida senão pela palavra, pelas Escrituras Sagradas. Já disse alguém, se eu levasse a mão à minha Bíblia, como eu levo a mão ao celular, eu seria alguém, penso eu, nas palavras dele, alguém muito melhor. Como eu sou habilidoso, como eu conheço meu celular. Se eu levasse a mão à Bíblia, se ela estivesse nos meus olhos, como muitas outras coisas estão diante de mim, se ela estivesse no meu, realmente eu seria muito melhor. Eu seria muito mais submisso. Eu seria muito mais feliz. Eu seria muito mais amigável. Eu seria muito mais santo.
eu seria um marido melhor, um pai melhor. Ela seria uma esposa melhor, uma mãe melhor. Ele seria um filho melhor, uma filha melhor. Ah, se a Bíblia fosse de fato aquilo que não sai dos nossos olhos, que continua direto, sempre à nossa vista e ao alcance de nossas mãos. Seria realmente uma bênção, uma grande maravilha. Talvez isso explique por que há tantas desordens. Porque levamos a mão, muitas vezes, não a ela. Não a ela. Não levamos todo o nosso ser a ela. Não cativamos nossa vida a ela. Por que eu pequei? Por que você pecou? Por que há o pecado? Justamente pelo afastar-se do que sai da boca de Deus. Então o caminho é este: não se afastar, continuar firme. As Escrituras Sagradas, irmãos, por si só, nenhum acréscimo, somente ela, são capazes de nos orientar, de nos habilitar. Ela é o que torna o perdido, aquele homem perdido, sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, ela é capaz e ela é o que habilita o homem a adorar a Deus verdadeiramente. É a Bíblia que nos capacita a amar a Deus acima de todas as coisas. É a Bíblia que nos capacita a amar o próximo também, que nos habilita a amar o próximo como nós devemos amar. É a Bíblia que nos habilita a nos amar como devemos nos amar. A nos amar da maneira correta, na medida certa, não pensando de nós aquilo que não deve ser pensado. Portanto, querido, eu destaco aqui a doutrina das Escrituras Sagradas. Nesse ensino que nós ouvimos até aqui, este ensino observado aqui, tem uma doutrina a ser destacada, e ela é as Escrituras. É a Bíblia, esta é a doutrina. E a Bíblia é, como já falei, inspirada, ela é inerrante, ela é autoritativa, ela é totalmente suficiente. Ela é o que normatiza a nossa vida. Pastor, e os pecados que ela revela? Ela revela todos os pecados para mostrar a repreensão de Deus. E é maravilhoso ver que Deus narra, quando Deus fala sobre os pecados de muitos servos na Bíblia, como nós lemos aqui sobre Davi, ela narra fielmente, pormenorizadamente. Ela não esconde pecado de ninguém, para mostrar que há uma solução para aquele pecado. Por que nós iremos também esconder, não é? Se a Bíblia não esconde, mas ela mostra para que haja restauração, coração contrito, arrependido e abandonado o pecado. Também é a postura da igreja, de sempre corrigir pecado, abandonar pecado. Essa deve ser a postura da igreja. A Bíblia é, irmãos, voz de Deus. Esta é a doutrina do texto que nós acabamos de ouvir, o ensino que acabamos de observar. A Bíblia é voz de Deus. Toda vez que a Bíblia é desprezada, despreza-se a voz de Deus. Mas há o agravante, porque para Deus sua voz é a sua autoridade. Quem despreza a sua voz, despreza o próprio Deus. Quem despreza a voz de Deus, despreza aquele que é o Verbo, aquele que desceu dos céus, a própria palavra encarnada de Deus, Cristo. Portanto, queridos, qual é o pecado cometido contra esta doutrina? Qual é o pecado cometido contra as Escrituras Sagradas? Desprezá-la. Esse é o pecado. Qual é a situação em que se encontra o homem que despreza as Escrituras Sagradas? A situação dele é uma situação de loucura, de dor e de angústias. Quem despreza a palavra vive assim, como um louco, com dor, com angústias infernais. Delas ele não poderá sair, se ele não se submeter à palavra. Também, queridos, o que merecem os que desprezam a palavra de Deus?
O que merece aquele que despreza a palavra de Deus? Merece separação eterna de Cristo. Ora, se o homem despreza a voz de Deus, despreza o próprio Deus. Se o homem hoje não quer ouvir Deus falando, se não quer se submeter a Cristo falando hoje, é porque ele não quer Cristo amanhã. Ele não quer estar com Deus eternamente. Então, o que merece aqueles que desprezam a palavra, merece estar eternamente afastado de Deus. E já prova isso um pouquinho hoje. Quem se afasta, quem despreza a palavra, já está sentindo um pouquinho da eternidade distante de Deus. Um pouquinho. Com toda a sua dor, com a angústia, com as tribulações, com as perturbações da alma, com as angústias infernais. Ah, pastor, eu ainda não sinto isso. Eu estou vivendo, ou você pode dizer, conheço alguém que está vivendo deste jeito, de desprezo à palavra de Deus, mas não está sentindo nada de remorso, não sente mal nenhum. É porque o pecado tem esse domínio, tem esse poder de cegar o indivíduo, o maligno tem o poder de cegar o indivíduo e de fazer com que ele sinta que tudo vai bem, que ele está vivendo bem. Muito obrigado. Não. Rapidamente ele vai ver que foi dado um tempo para Deus rir dele e depois Deus puni-lo. Também, queridos, o que esse indivíduo que despreza a palavra está perdendo? Ele está perdendo, por desprezar a palavra de Deus, o céu. O céu, morada de Deus, habitação de Deus, lugar extremamente maravilhoso. Quem pode contar? Quem pode imaginar o que é a morada eterna com Deus? Quando despreza a palavra, seja pelo pecado for, seja qual é a razão for, seja o interesse físico, carnal, seja o que quer que seja o que for, troca o céu pelo que ele está vivendo. Então, o que se perde quando se despreza a palavra é uma habitação eterna com Deus. Também, queridos, aquele que despreza a palavra, a ele ainda é agora oferecido algo maravilhoso. Poxa, pastor, mas o indivíduo fazendo todo esse mal, ainda é oferecido alguma coisa boa a ele? É. Ele está desprezando a palavra, mas ainda é o momento de oferecer a ele algo. E o que Deus mostra quando ele revela tudo isso na palavra dele e de outros pecados de servos de Deus cometendo, como é o caso do próprio Pedro, irmão Pedro, apóstolo Pedro, é que é dada uma oportunidade, a ele é oferecido Cristo, é o que está acontecendo aqui agora. Nos é oferecido nessas advertências Cristo, nos é oferecido a graça. Aqui nos é oferecido o perdão de Cristo. Claro, se houver um entendimento sobre esta verdade, de arrependimento verdadeiro, coração contrito, se houver uma reflexão, desprezei a palavra, preferi minha consciência, preferi meu entendimento, preferi as paixões do meu coração, as concupiscências da carne falaram mais alto, ainda é oferecido para quem quer que seja, e nesta noite é oferecido Cristo, resgatador, redentor, é oferecido sua graça. Ele diz para o crente, não peque. Estas coisas são escritas para que você não peque. Mas se pecar, temos um advogado, Cristo Jesus, o justo, assentado à destra de Deus, para interceder por nós. Não peque, mas nos é oferecido Jesus. Há uma solução, então. Viu que aquele que despreza a palavra será recompensado com destruição, mas aquele que ama, que se submete, que reverencia a palavra, esse será galardoado. O galardão dele é Cristo. Seu galardão é Cristo.
Sua recompensa é Jesus. É uma graça indizível. Não há dinheiro para comprar. Não há nada que se compare a isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus, não podemos desprezar tamanha bênção oferecida para nós. Jesus é oferecido. A graça dele é oferecida. O perdão dele é oferecido. Irmãos, dito tudo isto, use esta palavra de Deus no seu dia a dia. Use ela mantendo a autoridade da palavra de Deus pertinho da sua consciência. É como você vai usar todo esse ensino até aqui. A doutrina vista até aqui. As conclusões desta doutrina. E é o que também, assim, usando tudo isso, iremos usar amanhã de manhã, ou saindo daqui já. Vamos sair daqui. Daqui a pouco vamos para casa com fé em Deus. E nós temos que usar este ensino, mantendo a autoridade da palavra bem pertinho da nossa consciência, cativando a nossa mente à palavra de Deus. Use todo este ensino da palavra de Deus, ora visto, da seguinte maneira também. Sendo você um homem, uma mulher, um servo, uma jovem, um jovem, que crê na palavra de Deus como de fato é palavra de Deus, então você deve estar disposto a obedecer esta palavra, ainda que venha sofrer todas as coisas possíveis, mas deve continuar obedecendo e proclamando esta palavra, mesmo que ao proclamar haja oposição do mundo contra você. É assim que você deve usar este ensino que nós vimos até aqui. Este ensino que nós ouvimos até aqui. Como é, pastor, que eu vou usar este ensino? Saindo daqui, pela manhã, eu vou usar este ensino. De que maneira? Anotei, dobrei, guardei dentro da Bíblia, ou vou usar um dia para falar para alguém? Não é assim. Você tem que colocar ele em prática. E o uso deste ensino, desta verdade que nós acabamos de ouvir, é também este. Além de cativar sua mente, de trazer a autoridade da Bíblia, a sua consciência, é também o dever de obedecer, de cumprir, não ter medo do mundo, não ter medo da oposição do mundo contra a palavra, mas se submeter a ela sempre. Outra forma de usar este ensino que nós acabamos de ouvir, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é como uma repreensão que nos ensina, que nos estimula, que nos dá a sua correção, para que nos submetamos sempre a ela, sempre a esta palavra, e não a palavra dos homens. E nunca ou de igual medida. É sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Lembre-se então, que você deve reconhecer a autoridade divina, a autoridade da Bíblia, ela é suficiente e o crente precisa se submeter a ela e resistir a toda disposição maligna contra ela. A toda disposição maligna contra a nossa submissão à palavra. Isso vai testemunhar a quem pertencemos. Que não seja dito em um futuro, não sei se próximo ou mais, longínquo um pouco, aquela palavra dita lá em Marcos capítulo 8, verso 38. Não seja dita para nós. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que isso não seja dito para nós. Que a nós seja dito, vinde bendito de meu Pai. Sabe, irmãos, se você em um dado momento desprezou a palavra, você viu aqui que isso não é impedimento para arrependimento. Pode se arrepender, reconhecer que houve um erro, um equívoco, que caiu, que houve pecado, mas que o modo de viver é o que ficou lá atrás e se volta para ele. É simples. Não é algo de outro mundo, não é algo estratosférico, é simples.
Basta se voltar para Ele com o coração contrito e arrependido. Senhor, pequei contra Ti somente. Me perdoa. E Ele nos perdoará. Que Deus aplique mais e mais essa palavra e nos abençoe muitíssimo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ó Deus, assim rogamos a Tua bondade, Tua misericórdia e o Teu perdão. Pois somos, ó Deus, frágeis. Conhece toda a nossa estrutura. Sabe que muitas vezes, ó Deus, tememos o mundo. Que muitas vezes nos guiamos por nós mesmos. Ó Deus, mas obrigado, porque nesta noite ouvimos do Teu ensino, não uma condenação, mas um consolo, um conforto, lembrando-nos de que se nós temermos a Tua palavra, se nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor, nós seremos galardoados. Haverá uma grande recompensa para as nossas vidas. A recompensa é o perdão. A recompensa é Cristo Jesus. Obrigado por isso. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, graças a Deus pela palavra do Senhor, vamos estar louvando com o hino de número 400. Grande Deus, em paz agora, despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos força nesse mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela Tua redenção. E teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Fiquemos de pé, vamos fazer a oração final e receber a bênção apostólica com o reverendo Irã. Senhor Deus, ó Pai bondoso, Deus de majestade e glória, a Ti, ó Deus santo e maravilhoso, tivemos o privilégio de Te adorar nesta noite, de forma pública, cultuando o Senhor, ó Deus querido, diante de toda a sociedade que aí passa à frente. Deus querido, também diante daqueles que tiveram notícia de que a igreja, ao templo, nós iríamos. Diante de todos os nossos familiares, o Senhor nos deu o privilégio, ó Deus querido, de anunciar que aqui ao templo viríamos e aqui estaríamos adorando o Teu santo e glorioso nome. Amém. Obrigado, ó Deus querido, por isso. Continua também, maravilhoso Pai, nos dando graça para que haja um testemunho contínuo de um culto contínuo, verdadeiro a Ti. Toda a nossa conduta seja uma conduta de louvor e de glória ao Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque isso é um privilégio nos dado na pessoa de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que vive e reina eternamente.
aquele que está assentado à tua direita, Cristo, que um dia virá para julgar vivos e mortos, e também, ó Deus querido, nos levará para si. Ó Pai, muito obrigado porque nos dá esse privilégio nesta noite. Também rogamos assim, que o Senhor abençoe cada servo teu, fazendo de cada um de nós, ó Deus, cada homem, um homem temente ao Senhor, um bom marido, um bom pai, um bom servo, ó Deus, sobretudo, um bom amigo, um bom irmão, um homem temente a Ti, ó Deus querido. Faz isso de nós. Faz isso também, ó Deus, com cada serva Tua nesta noite. Uma boa esposa, boa mãe, boa irmã, boa filha, realmente temente a Ti, ó Deus, e dedicada somente ao Senhor. Dá-nos esta graça em nome de Cristo. Abençoa nossos filhos e que todos eles se submetam a Ti, ó Deus querido, em obediência a Ti somente. Amém. Ó Pai maravilhoso, nos abençoa no decorrer desta semana, nos dando, ó Pai, saúde, nos dando progresso no trabalho, nos habilitando, ó Deus, para fazermos o melhor. E tudo isso para a glória do Senhor somente. Ó Pai bendito, Pai maravilhoso, dá-nos estas graças que nós pedimos aqui. Assim oramos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Deus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Recebei a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações, o poder e a plenitude do Espírito Santo, irmãos, repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Podia sentar, irmãos. Amados, nossos avisos, primeiramente, saudar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Se tem alguém em nosso meio, dê a mão, por gentileza, pela primeira vez. Deus abençoe, volte sempre. E está encerrado o nosso culto. Que Deus nos dê uma semana debaixo da sua proteção. Ide em paz, irmão.